Olá, hoje no DM Entrevista eu vou conversar com Alex Neder, advogado criminalista. Para você que não sabe ainda, no dia 30 de novembro deste ano mesmo, foi sancionada a Lei Carolina Dickmann. Alex, conta para quem está nos assistindo do que se trata essa lei. Mais uma vez, é um prazer para mim estar aqui e comentando sobre assuntos do direito, e principalmente do direito criminal. Pois bem, essa lei, ela entrou em vigor, ou seja, ela foi sancionada no dia 30 de novembro e ela vai entrar em vigor em abril do próximo ano, 2013. Ela é uma lei específica para os delitos, os crimes cometidos com base, ou seja, os crimes cometidos de invasão dos computadores, de informática, de derrubar, né, as redes e coisas que a gente ouve falar não só no Brasil, mas como no mundo. Mas essa lei, naturalmente, ela foi feita especificamente para o Brasil. Só que ela é uma lei que ficou restrita a alguns pontos da questão de informática. Ela não complementou tudo aquilo que nós, operadores do direito, esperávamos que ocorresse, né? E você acha que ela supre todas as carências de uma legislação de informática? Não, ela não supre. Por exemplo, o artigo, peço licença para ler para que possa explicar. Por exemplo, o artigo 154A, ele diz o seguinte: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou utilizar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pois bem, quando o legislador ele criou esse tipo penal específico para a informática, eu acho que ele se equivocou quando ele frisou que para que o indivíduo possa cometer o crime, ele tem que haver uma violação indevida de mecanismo de segurança. Isso dá a entender que aquele indivíduo que tem um computador em casa, que ele tem um computador na empresa, que ele tem um computador no escritório, ele teria que ter uma senha, ele teria que ter um instrumento de segurança, esse instrumento ser violado para caracterizar o crime. Então isso aqui eu acho que o legislador ele cometeu aqui uma impropriedade e que isso vai dar ensejo para as pessoas que cometem o crime discutir se a pessoa tinha ou não aquele dispositivo de segurança. E a pessoa não precisa ter segurança. Por quê? Esse dispositivo de segurança, a pessoa precisa receber do Estado a proteção. E essa proteção, ele não precisa criar uma proteção para a casa dele, para a empresa dele, para a indústria dele. Se houve a invasão, o crime já deveria ocorrer simplesmente com a invasão. Ele não precisaria transpor, né, uma senha, um obstáculo de segurança. Então, eu acho que é um equívoco no artigo 154A essa colocação do legislador. Outra coisa que eu achei também, que não veio atender aquilo que nós, operadores do direito, esperávamos. A pena para quem invade um dispositivo de informática seu, de qualquer pessoa, é uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Ou seja, quem praticar esse crime vai ser processado e julgado num dos juizados especiais criminais. Então, isso vai ser resolvido com uma cesta básica. Então, eu acho que o direito penal, não é que eu acho que o direito penal deva ser severo, mas a pena, ela deve servir para 2 coisas. Ela deve servir para reprimir o crime e para também inibir o crime. Então, o indivíduo que, por exemplo, ele vê que uma invasão, né, de um computador, de uma rede, onde ele pode colher dados, praticar um ato ilícito, que ele pode trazer um prejuízo enorme para a pessoa, do ponto de vista não só financeiro, mas também moral, que a Constituição, ela protege a privacidade, a intimidade, a imagem das pessoas. Eu acho que essa pena ficou muito aquém das expectativas nossas, dos operadores do direito. Tá, então o Código Penal ele continua sendo utilizado? O Código Penal, inclusive alguns especialistas, depois da
da Lei 12.737 está aí, né, que essa lei que popularmente foi batizada de Lei Carolina Dickmann, precisou acontecer o fato com alguém famoso, celebridade, né? Para que cuidasse dos interesses de todos, infelizmente. Mas veja bem, o Código Penal ele já servia, embora ele tenha sido criado em 1940, ele já servia como instrumento para reprimir e punir esses tipos de crime. Então, alguns especialistas entendem, eu também entendo, que 90% do Código Penal, embora seja um código antigo, ele serve ainda como mecanismo de instrumento de punição para quem infringir, para quem cometeu o estelionato, para quem cometeu o furto qualificado, né? O crime de dano. E o direito civil também pode ser utilizado concomitantemente para uma reparação do dano, seja do dano material, do dano moral, do dano à imagem das pessoas. Sim. E será que seria o fim dos temíveis hackers com essa nova lei? Não, eu acredito que não, Luciana. Infelizmente, essa lei, ela é um começo. E alguns dizem que é um bom começo, eu acho que ela deveria ter começado, ter se iniciado melhor. O legislador poderia ter se preocupado em elaborar essa lei, ela ser mais completa e nós podermos utilizar menos o Código Penal. Mas ele preferiu fazer uma lei um pouco mais acanhada. Isso quer dizer o seguinte, que esse é um começo. Alguns entendem que é um bom começo. Eu acho que é um começo acanhado. Por quê? Porque essa lei provavelmente, com o passar do tempo, ela vai ter que ser revista, vai ter que ser ampliada. E isso é muito ruim, por quê? Porque todas as vezes que você vai complementando a legislação, você obriga uma série de coisas a irem mudando e o cidadão tem que estar sempre antenado, e principalmente o operador do direito, para ir complementando as legislações. Por exemplo, nós temos diversas leis especiais que complementam o Código Penal. Então, o que acontece? Se transforma numa coxa de retalhos. Então, cada dia que passa, vem um artigo para suprir essa e aquela lacuna. Eu acho que o legislador, ele deveria ter se preocupado mais em buscar pessoas que tivessem um conhecimento melhor da matéria e elaborado uma lei mais ampla, mais efetiva, mais eficaz, com mais objetividade. Sim, e você poderia falar para o internauta algumas dicas para não cair nesses crimes virtuais? O que pode ser feito? Olha, Luciana, é difícil você poder dar uma receita para você não ser vítima de um crime virtual. O que é mais corriqueiro que a gente ouve falar é o seguinte: tem determinadas informações que, se você achar que o seu instrumento é um instrumento seguro, você não deve guardar num computador. Você deve guardar vamos dizer, não sei se é no HD, pendrive, coisas do tipo. Eu acho o seguinte: o Estado tem que buscar proteger o cidadão em todos os sentidos. Nós estamos numa nova era, nós estamos aí, vamos dizer, no terceiro milênio, né? Então já era o momento, se houve a oportunidade da elaboração de uma lei voltada especificamente para os crimes cometidos, vamos dizer assim, nessa seara da informática, eu acho que essa lei deveria ser mais completa e com penas que não só visassem punir, mas inibir o crime. Então, deveria ter, por exemplo, uma pena de 3 meses a 1 ano. Nós temos no juizado especial 2 alternativas antes do indivíduo enfrentar o processo. Ele tem a transação penal, que é do artigo 74 da Lei 9.099. Ele tem a suspensão condicional do processo, que também é da 9.099. Só na terceira infração que ele pode realmente enfrentar o processo. Ou seja, eu acho que deixou a desejar. E o que eu recomendo às pessoas é realmente ter aquele cuidado que todos nós já conhecemos, mas nada de extraordinário.
E eu acho que essa lei, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que ser complementada. Enquanto isso, nós vamos ter que continuar utilizando o nosso velho Código Penal de 1940. Eu quero agradecer a presença do Alex Neder. E se você teve alguma dúvida, você pode mandar a pergunta para o e-mail do Alex. Passa seu e-mail para o internauta, por favor, Alex. É nederadvogados@brturbo.com.br. Alex, e quais as medidas que a pessoa precisa ter para não ocorrer esses crimes virtuais? Olha, Luciana, as medidas são as mesmas que a gente sempre ouviu, né? Tomar cuidado com o e-mail que você não conhece, você abrir, não deixar a sua senha, né? Pessoas estranhas ter acesso à sua senha. Documentos importantes ou que envolva muita intimidade da pessoa, ele não deixar no computador, porque às vezes ele pode descuidar e mandar esse computador para o conserto, né? E alguma pessoa aproveitar dessa oportunidade, principalmente se for uma pessoa importante, uma pessoa famosa, se for um industrial, se for uma empresa, quer dizer, são os cuidados básicos e necessários. Por quê? Porque embora essa legislação venha a ser a primeira legislação referente à informática, ela não é uma garantia de que as coisas vão se resolver. Eu acho que nós temos um longo caminho pela frente até que essa legislação comece a funcionar e ela vai ter que ser revista, complementada, até que ela possa se atualizar dentro das necessidades que as pessoas têm de proteção no que diz respeito à informática. Esse foi mais um DM Notícias e eu quero agradecer a participação do Alex Neder. Ô Luciana, eu que agradeço a participação de estar aqui mais uma vez com você no DMTV, com o telespectador, com o internauta e discutindo direito, e principalmente direito criminal. E estou aqui muito satisfeito de estar mais uma vez aqui e se tiver uma outra oportunidade, tenho um prazer enorme de voltar. Muito obrigado a você e muito obrigado ao telespectador. Até a próxima!